Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da jornada do terapeuta consciente e hoje nós vamos falar sobre o terapeuta que tem medo de aparecer. Se você ainda não se inscreveu na jornada, se inscreva aqui pelo link da descrição para você não perder nada, tá? Então, vamos falar desse tal terapeuta que tem medo de aparecer e que é tão comum hoje em dia. Bom, nós sabemos que é muito importante hoje em dia você conseguir divulgar o seu trabalho através das redes sociais. Só que tem muitos profissionais que ficam travados, que não conseguem fazer essa divulgação, não conseguem aparecer em vídeo, não conseguem aparecer em stories, e por mais que ele precise disso para trabalhar, para conseguir seus clientes, tem alguma coisa que trava esse terapeuta. Bom, uma das características que esse terapeuta pode ter é de ser muito crítico com ele mesmo. Então, pode ser que ele tenha já tentado gravar um vídeo, gravar um stories, e aí ele vai lá e assiste esse vídeo, esse stories, e ele começa a apontar um monte de defeito. Então, é a voz, é o jeito que fala, é a aparência, é um cabelo que está fora do lugar, e ele está sempre se criticando. Por outro lado, esse terapeuta pode ter uma dificuldade enorme de aceitar elogios, de ver a parte positiva. E as críticas, aquilo que é negativo, abala demais esse terapeuta. Então, ele vai sempre em busca da perfeição. E como ele não consegue atingir essa perfeição, porque no início não tem como você ter essa perfeição, você não tem prática. Então, no início, você vai sim encontrar muitos defeitos. Mas como para esse terapeuta isso é insuportável, ele prefere não fazer, ele desiste e trava. Pode ser que esse terapeuta, ele se reprima. Então, toda vez que ele pensa em falar algo, ele também pensa que aquilo está errado, ou que ele pode estar falando de uma forma ruim e que ele não deveria falar daquele jeito. Então, ele vai falar e aí vem um pensamento na cabeça dele que faz com que ele desista de falar. E aí que a pessoa começa a gaguejar, começa a se confundir, começa a ficar nervosa, porque é o mecanismo dela mesma estar reprimindo aquilo que ela poderia expressar. Então, isso também precisa ser trabalhado, tá? É um terapeuta que ainda tem muita dificuldade em se expressar. E por isso também vai ficar sempre se julgando e se criticando. O ponto é que ele nem chega no momento em que ele grava, em que ele aparece. Ele se reprime antes disso, tá? Pode ser que esse terapeuta tenha muito medo de ser rejeitado, muito medo de ser julgado e criticado pelas outras pessoas. Então, antes mesmo de fazer alguma coisa, essa pessoa já fica imaginando: ah, e se alguém tirar sarro de mim? E se as pessoas me julgarem? E se acharem que eu não estou fazendo da forma correta? E isso se torna uma tortura para essa pessoa. E ela, de tanto ficar pensando nisso, desiste de fazer, tá? Então, tem alguns problemas aí que precisam ser vistos que estão na dimensão emocional, tá? A gente vai falar nas 3 aulas ao vivo da jornada sobre 3 dimensões que é preciso que um terapeuta tome consciência e trabalhe nessas 3 dimensões para que ele tenha sucesso no seu trabalho, nos seus atendimentos e consiga prosperar. Uma dessas dimensões é a dimensão emocional. Então, se aí existe uma insegurança, se existe vergonha, se existe um autojulgamento muito grande, uma necessidade muito grande de aprovação, de adequação, pode ser que essa pessoa se sinta sempre inadequada. Então, em todo lugar eu me sinto inadequado. Nada do que eu falo, do que eu expresso, do que eu faço está certo. Isso precisa ser ajustado. É uma dimensão emocional que envolve a criança interior, que envolve traumas do passado. Tudo isso precisa vir à consciência para que esse terapeuta trabalhe isso nele mesmo e consiga se expor e ter a segurança necessária para divulgar o seu trabalho. E tem a dimensão técnica e a dimensão do negócio, tá? Essa dimensão do negócio é muito importante também para o terapeuta entender que ele tem um serviço, que ele
tem algo a oferecer e que isso é sim um negócio. Por mais que seja algo que envolva muita sensibilidade, muito cuidado com o outro, muita responsabilidade, não deixa de ser um trabalho, tá? E não deixa de ser algo que ele precisa executar da melhor forma para conseguir prosperar e com isso melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a qualidade dos seus atendimentos. E quando a gente está falando de aparecer, divulgar o seu trabalho nas redes sociais, é preciso sim ter uma atenção especial a essa dimensão do negócio, ou seja, entender como funciona essa coisa de divulgar nas redes sociais e entender que existe um método, existe um passo a passo para você conseguir destravar isso. Tá? Além de você trabalhar suas questões emocionais, você precisa treinar, você precisa executar, você precisa ter alguém que te guie nesse processo, para que você consiga ir destravando isso na prática, tá? Então, não tem como você fugir desse treinamento, desse enfrentamento do medo de aparecer. E existe uma forma de você fazer isso que funciona, tá? Só que você precisa buscar isso e entender que isso sim é importante, tá? Então, nós vamos falar mais sobre isso, sobre essas 3 dimensões, nas 3 aulas ao vivo, que serão nos dias 24, 25 e 26 de maio, tá? No dia 24, eu vou falar sobre os pilares do terapeuta consciente e a jornada que esse terapeuta precisa percorrer para alcançar um trabalho de qualidade e para se tornar um terapeuta de excelência. Na aula do dia 25, eu vou explicar sobre a ação, a importância de você conseguir encontrar aquilo que está travando a sua ação e agir, porque é somente a partir da ação que você vai ter prática, experiência e que você vai adquirindo autoconfiança. Então, nessa aula do dia 25, nós vamos falar também sobre insegurança e sobre o medo, que é o que acaba travando a ação, tá? No terceiro dia, no dia 26 de maio, nós vamos falar sobre a prosperidade, como que funciona a dinâmica da troca, o equilíbrio da troca e a sua noção de alto valor e do valor do seu trabalho. Você entender isso é importante para que você consiga cobrar adequadamente, crescer e prosperar no seu trabalho como terapeuta e aí sim conseguir ajudar mais pessoas e conseguir ajudar de uma forma verdadeira e eficaz. Então, não perca essas aulas. Se você se identificou com um terapeuta que tem medo de aparecer, não perca, tá? Porque você vai conseguir entender o que está por trás disso, o que precisa ser resolvido nessa dimensão emocional e o que você precisa adquirir de ferramenta, de conhecimento, de treinamento na dimensão do negócio, tá? Então, não adianta você deixar de lado isso. Ah, não é tão importante assim eu divulgar o meu trabalho nas redes sociais, ou eu vou encontrar uma forma de eu divulgar meu trabalho sem aparecer. Imagina, se você está fazendo isso, você está desviando do problema. E com certeza você vai ter clientes que vão ter problemas parecidos com esse, de não conseguir se expor, de ter vergonha, de ter timidez. Se você desviar desse seu problema, você não vai conseguir ajudar esses clientes. Então é importante você encarar de frente e se comprometer, entender o que está acontecendo e trabalhar nisso, tá? Existe um caminho, existe uma solução, tá? Eu já trabalhei com terapeutas que tinham essa dificuldade e conseguiram se expor nas redes sociais. Então, é possível. Basta que você se comprometa, se inscreva na jornada, assista às aulas ao vivo e, se você quiser, você vai poder continuar com esse acompanhamento para destravar os seus atendimentos, conseguir cada vez mais clientes, tá certo? Então é isso, eu vejo você nas 3 aulas ao vivo e nas outras aulas aí que fazem parte da jornada. Até!